Primeiramente, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e também com todos da sua casa. Muita paz, muita graça, muita paz, muita luz da parte do Espírito Santo, da parte do Senhor Jesus para você e também para todos da sua casa. Pastor Denison Souza aqui falando do Ministério Deus Vivo e eu quero, trazer uma palavra ao teu coração. O nome dessa live, ou deste vídeo, é Deus falando ao meu coração. E a palavra de Deus que eu quero compartilhar contigo hoje, e que quero ministrar ao seu coração, se encontra na carta de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, vamos ler o versículo de número 1. Quero nesse momento pedir a você que está assistindo pelo canal Denison Souza, já deixa o seu like, já deixa o seu joinha. É importante que você comente, curta, para que assim a plataforma entenda que esse vídeo é relevante e assim deva ser recomendado para que outras pessoas também assistam. Então, para ter aquele engajamento, para que o vídeo seja ser recomendado, como eu já disse, pela plataforma do YouTube, é necessário ter bastante curtida, bastante comentário. Então já deixa aí nos comentários aí, caso você queira o seu pedido de oração, tá bom? Às 3 da manhã eu vou estar orando por todos aqueles que acompanham o ministério, por todos aqueles que solicitarem oração. Então deixa aí nos comentários aí o seu pedido de oração. E como eu disse, se você não é inscrito, você que está pela primeira vez, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, para que você seja avisado de quando eu entrar ao vivo ou quando eu postar vídeos aqui pelo canal. E peço mais uma vez, curta, deixe seu like, Glória a Deus, deixe o seu like. Me ajuda aí no compartilhamento. Compartilha aí com seus amigos, familiares, colegas de trabalho, vizinhos. Você pode compartilhar pelo menos com 12 pessoas. O número 12 é o número do reino. 12 portas da Nova Jerusalém, 12 apóstolos, 12 tribos. Então o número 12 é o número do reino. Então, se você pode, compartilhe pelo menos com no mínimo 12 pessoas e receba do Senhor Jesus o galardão, a recompensa de profeta. Jesus Cristo ele disse, se deres um copo, se deres um copo, no caso, se deres um copo, de água fria a um profeta meu ou um discípulo meu, receberás recompensa, galardão. Então tem recompensa, não só para quem prega, não só para quem anuncia a mensagem, mas para quem ajuda a mensagem ser compartilhada, para quem compartilha. Jesus Cristo ele disse, eu sou o pão da vida que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Então, você compartilhando esse vídeo, compartilhando da mensagem que já eu vou estar ministrando, você estará compartilhando do Senhor Jesus. Glória a Deus. E aí quem compartilha de Jesus tem do Senhor Jesus galardão, recompensa. E, claro, vida eterna. Glória a Deus. Então faça essa gentileza, compartilhe aí com no mínimo 12 pessoas. Você que está pelo Facebook, seja muito bem-vindo. Também esse vídeo, essa live. Se você está aqui pela primeira vez, se não me segue ainda, tem a opção de você me seguir. Ative o sininho para receber notificações e ser avisado de quando entrar ao vivo aqui pelo Facebook, tá bom? Então, vamos lá para a palavra? Como eu disse, esse vídeo, essa live, ela é totalmente voltada para a ministração da palavra de Deus. No finalzinho da mensagem eu vou estar orando. Vou estar orando exatamente de acordo com aquilo que foi ministrado ao teu coração, tá bom? Então o nome desse vídeo dessa live é Deus falando ao meu coração. E a mensagem é, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis ou trabalhosos. Na minha Bíblia está escrito trabalhosos. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 1, está escrito assim, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos ou tempos difíceis. Eu vou ler aqui novamente, estou em 2 Timóteo, segunda carta de Timóteo,
escrita pelo apóstolo Paulo, o maior fundador de igrejas, né, do primeiro século, entre os gentios. E Timóteo escreve, ou melhor, Paulo escreve a Timóteo, e essa é a segunda carta, né, que Paulo escreve para Timóteo. Então, estou em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis. Vou ler novamente. Estou em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias virão tempos trabalhosos, tempos difíceis. Deus vai falar conosco por meio da sua palavra. Está escrito na carta de Hebreus, que no passado falava aos pais pelos profetas. Pastor, não tem profeta hoje em dia? Tem profeta sim. Aliás, a palavra profeta vem de proferir, aquele que profere, aquele que fala. João Batista, que foi o maior homem nascido de mulher, ou melhor, o maior profeta nascido de mulher, segundo as palavras do próprio Cristo, segundo as palavras do próprio Senhor Jesus. João Batista, que foi o maior profeta nascido de mulher, João Batista, ele disse que aquele que é de Deus fala as palavras de Deus. Fala as palavras de Deus. E não recebe o Espírito por medida. Então, o profeta é aquele que fala as palavras de Deus. E não é só aquele que fala apenas as palavras de Deus, mas é aquele que fala principalmente a palavra de Cristo Jesus e dos seus apóstolos. Isso eu estou falando se referindo aos nossos dias. Talvez você pergunte, mas não tem profeta? Tem profeta. Mas o verdadeiro profeta é aquele que fala as palavras de Cristo. É aquele que tem a mensagem da sã doutrina. É aquele que não se desvia daquilo que o Evangelho nos ensina como verdade. Então, Paulo ele fala aqui, sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis. Tempos difíceis. E aí eu quero orar nesse momento para que Deus venha com revelação, para que o Senhor venha abrir o coração dele para nós, por meio da sua palavra. Por isso que o nome da live, é Deus falando ao meu coração. Então Deus ele vai se revelar agora, ele vai abrir o seu coração. Deus ele vai revelar a sua boa, perfeita e agradável vontade por meio da sua palavra, usando o seu anjo, o seu mensageiro. Por isso, se possível, curva a sua cabeça, feche seus olhos, segure o celular com a mão esquerda, você que está acompanhando pelo celular, e com a mão direita, coloque a mão direita sobre o seu coração. Coloque a mão direita sobre o seu coração. Eu quero que você faça uma oração em concordância. Eu falo e você repete em seguida. Então ore, mas ore com muita fé, que Deus vai falar contigo, Deus vai falar conosco. Então coloque a sua mão direita sobre o seu coração e repita as palavras que eu vou dizer agora. Eu falo e você repete em seguida. Então ore assim dizendo: meu Deus e meu Pai, fala comigo, Senhor, e envia-me o teu Santo Espírito e revela-me a tua palavra. Usa, Senhor, o teu profeta, o teu anjo, o teu mensageiro. Eu estou aqui, Senhor, e eu quero ouvir a tua voz a falar ao meu coração. Repetiu essas palavras, crendo que Deus vai usar o seu anjo, o seu mensageiro para falar ao teu coração? Você crê que Deus vai falar contigo? Então permaneça em espírito de oração. Deixa eu orar. Deixa eu orar para que Deus venha com espírito de revelação. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a tua palavra, ela será ministrada e todos nós queremos ouvir unicamente a tua voz por meio da tua palavra.
Por isso, Senhor, vem agora com teu Santo Espírito e nos revela a tua palavra. Usa, Senhor, o teu profeta, o teu anjo, o teu mensageiro. Assim como o Senhor usou os profetas no passado, assim como o Senhor usou Jesus Cristo e os apóstolos para levar a mensagem do reino, usa nesse momento o teu profeta, o teu anjo como teu mensageiro. Usa, Senhor. Usa nesse instante e vem agora, meu Pai, vem agora com o teu Espírito Santo e faça produzir em nós o resultado para o qual a sua palavra está sendo mandada, trazendo sobre nós cura, libertação, avivamento, prosperidade, restauração, paz, alegria e, acima de tudo, trazendo salvação. E assim o Senhor se mostra com provas infalíveis, mostrando de fato quem o teu Filho Jesus Cristo ele é. E Jesus Cristo é Deus, o próprio Deus encarnado, a imagem expressa do Deus invisível, aquele que é, o que era e o que há de vir nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Jesus Cristo, o nosso Deus vivo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo, nosso Deus vivo, o nosso Deus vivo. Você que crê, diga amém. Diga amém, Jesus. Diga amém, Senhor. Diga amém, Igreja do Deus vivo, espalhada, esparramada sobre todas as nações, sobre toda a face da terra. Diga amém. Segunda carta de Timóteo, escrita pelo apóstolo Paulo. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3. Timóteo recebe uma carta de Paulo. E Paulo, ele fala com Timóteo no capítulo 3 a respeito desse assunto aqui, desse tema. Extrema corrupção nos últimos tempos, ou nos últimos dias. Então esse é o assunto do capítulo 3 de 2 Timóteo. Esse é o assunto que é tratado neste capítulo. E Paulo, ele começa dizendo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Na minha Bíblia está escrito tempos trabalhosos. Mas há traduções que está escrito assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Paulo, quando está falando aqui de trabalhosos, ele está se referindo a um tempo difícil. Tempos difíceis. E aí eu quero ler aqui para você a nota de comentário. Eu separei várias referências, várias passagens bíblicas, para que nós possamos estar lendo e assim possamos entender melhor a respeito desse tema. Porque o tema, a epígrafe, o título diz extrema corrupção. Extrema corrupção. Extrema corrupção dos últimos tempos. E tudo leva a crer que nós estamos vivendo esses dias, os últimos dias. E aí eu quero ler aqui a nota de comentário do versículo 1. E foi esse versículo que eu li aqui. Saberão, pois, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis. Aí diz aqui a nota de comentário. Escute com atenção. Os últimos dias inclui a era cristã na sua totalidade. Então, a era cristã ela começou no primeiro século após Jesus Cristo ter ascendido, após Jesus Cristo ter subido aos céus. O cristianismo, a cristandade, ela começou no primeiro século. Então a nota de comentário diz: os últimos dias inclui a era cristã na sua totalidade.
Paulo, porém, profetiza pelo Espírito Santo que as coisas se tornarão piores à medida que o fim se aproxima. Os últimos dias serão assinalados, ou seja, os últimos dias, para saber se é ou não é os últimos dias, é necessário ficar ligado aos sinais. Os últimos dias serão assinalados por um aumento cada vez maior de iniquidade no mundo, um colapso nos padrões morais e a multiplicação de falsos crentes e falsas igrejas dentro do reino de Deus. O autor da nota de comentário, ele fala isso, né? A multiplicação de falsos crentes e falsas igrejas dentro do reino de Deus. Eu vou ter que discordar dessa declaração. Dentro do reino de Deus, bem, a igreja de Cristo, a verdadeira igreja do Senhor, ela é mística, ela é espiritual. A igreja do Senhor Jesus não se resume, ou melhor, não é. Escute com atenção. A igreja do Senhor Jesus, a igreja pura, santa, imaculada de Cristo, ela não é uma denominação. Uma denominação, ela é uma instituição religiosa e ela é fundada por homens. Pode haver dentro de uma denominação a igreja, sim. Aliás, dentro de uma denominação, e não só dentro de uma denominação, não somente dentro de uma chamada igreja local, igreja de 4 paredes, não só em uma denominação ou em uma igreja local, que existe os que são de Deus e os que não são de Deus. Dentro de uma denominação existem pessoas que são de Deus e pessoas que não são de Deus. Aliás, no mundo, na sociedade, existem pessoas que são de Deus e pessoas que não são de Deus. Existem os verdadeiros crentes e existem os falsos crentes em toda a camada da sociedade. Então, se formos olhar por esse ponto de vista, se formos olhar com essa ótica, com essa visão, aí está certo. Aí está certo. Falsos crentes, falsos profetas, falsos homens e mulheres de Deus, como eu disse, em todas as camadas sociais existem esses tipos de pessoa, ou esse tipo de pessoa. Na escola, na faculdade, no local de trabalho, nas famílias e nas denominações também não é diferente. Como eu disse, uma denominação ela é formada por presidente, vice-presidente, tesoureiro, vice-tesoureiro, conselheiro, vice-conselheiro, ou seja, é formado por uma diretoria e a denominação ela é fundada por homens. Mas a igreja de Cristo, ela não é fundada por homens. Ela não é liderada por homens. Ela é liderada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Então a nota de comentário diz aqui: os últimos dias serão assinalados por um aumento cada vez maior de iniquidade no mundo, um colapso nos padrões morais e a multiplicação de falsos crentes e falsas igrejas. Esse tempo ou esses tempos serão espiritualmente difíceis e penosos para os verdadeiros servos de Deus. Paulo faz essa advertência a fim de reanimar os obreiros que com suas igrejas permanecem leais a Cristo e a sua revelação, a plena bênção da salvação em Cristo e o poderoso derramamento do Espírito Santo continuarão à disposição dos que permanecem leais à fé e à prática dos ensinamentos do Novo Testamento. A apostasia na igreja redundará em mais graça e poder para os que se mantiverem firmes na fé original que foi entregue aos santos. Então eu acabei de ler aqui para você a nota de comentário do versículo 1, né? Estou em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, e a nota de comentário nos deu uma ideia, né, do que é os últimos dias dos quais o apóstolo Paulo falou a Timóteo. Haverá muita
muita apostasia, muita gente abandonando a verdadeira fé. A verdadeira fé que é baseada na sã doutrina. E só para que você entenda, a sã doutrina são os ensinamentos de Cristo Jesus e dos seus apóstolos. A pessoa que se diz ser cristã, ela tem que ter como base Jesus Cristo e os apóstolos. Aí o Velho Testamento? O Velho Testamento não conta? Conta. Mas Paulo ele disse que o Velho Testamento é sombra de coisas futuras. O novo convertido, por exemplo, entender o Velho Testamento, ele precisa primeiramente começar a fazer a leitura de Mateus, ler até Apocalipse e aí sim depois ir para o Velho Testamento. Porque aí quando ele for ler o Velho Testamento após ler o Novo, ele vai ter, um entendimento, ele vai ter a sua visão aberta, ele vai ter discernimento para entender o Velho Testamento. Porque para a pessoa entender o Velho Testamento, ela precisa primeiramente ter a revelação através dos ensinamentos de Cristo e dos seus apóstolos. Então, a pessoa diz que é cristã, mas ela não se baseia em Jesus e nos apóstolos, então essa pessoa ela está fora do reino, está fora de Cristo, fora do reino de Deus. E aí eu quero ler aqui para vocês umas referências. Eu fiz aqui umas anotações e eu quero ler aqui as referências do versículo 1. Como eu disse, estou em 2 Timóteo, capítulo 3. Quero ler aqui as referências do versículo 1. Quero ler, por exemplo, 1 Timóteo, a primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, está escrito assim: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E aí eu quero ler aqui para você o título, Eu sempre gosto de ler o título, a epígrafe de cada capítulo, para que assim o entendimento se torne amplo, para que assim quem está ouvindo a palavra e até eu que estou aqui ministrando, para que nós possamos ter um entendimento amplo, um entendimento completo do que o texto diz. Então diz aqui, apostasia nos últimos tempos. Então Paulo, na primeira carta que ele escreveu a Timóteo, que era o seu filho na fé, Paulo, ele fala aqui no capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 4, ele fala aqui, apostasia nos últimos tempos, mas o Espírito expressamente, ou seja, rapidamente, diz que nos últimos tempos, nos últimos dias, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Aí eu quero ler aqui para você a nota de comentário desse versículo. Estou em 1 Timóteo, capítulo 4, quero ler aqui a nota de comentário do versículo 1. O Espírito Santo revelou explicitamente que haverá nos últimos tempos uma rebeldia organizada contra a fé pessoal em Jesus Cristo. Por isso que você tem visto aí muitas igrejas, ministérios, se levantando contra os ensinamentos de Cristo, indo contrário àquilo que Jesus Cristo e seus apóstolos ensinaram. Então, diz aqui a nota de comentário: o Espírito Santo revelou explicitamente que haverá nos últimos tempos uma rebeldia organizada contra a fé pessoal em Jesus Cristo e da verdade bíblica. Aparecerão na igreja pastores de grande capacidade e poderosamente ungidos por Deus. Alguns realizarão grandes coisas por Deus e pregarão a verdade do Evangelho de modo eficaz, mas se afastarão da fé paulatinamente e se voltarão para espíritos enganadores e falsas doutrinas, por causa da unção e do zelo por Deus que tinham antes, e desviarão a muitas pessoas. Você está vendo? A pessoa era usada por Deus, realizava sinais, prodígios e maravilhas pelo Espírito de Deus, mas diz aqui a nota de comentário, que nos últimos dias
tais pessoas irão começar a apostatar da fé de maneira o quê? De maneira paulatina. De maneira paulatina. Sem a pessoa perceber, a pessoa ela vai se afastando e se afastando e se afastando e se afastando. E quando vê, a pessoa já está literalmente afastada da sã doutrina. A pessoa já não está pregando o que Cristo Jesus e os apóstolos pregaram. Então a nota de comentário fala aqui, ó, aparecerão na igreja pastores de grande capacidade e poderosamente ungidos por Deus. Alguns realizarão grandes coisas por Deus e pregarão a verdade do evangelho de modo eficaz, mas se afastarão da fé paulatinamente e se voltarão para espíritos enganadores e falsas doutrinas. Por causa da unção e do zelo por Deus que tinham antes, desviarão a muitas pessoas. Muitos crentes se desviarão da fé porque deixarão de amar a verdade. Muita gente se desviando por causa do espírito da apostasia. Muita gente dando ouvidos a doutrinas de demônios. Muita gente se desviando da verdadeira fé. Nota de comentário diz aqui, ó, muitos se desviarão da fé porque deixarão de amar a verdade e de resistir às tendências pecaminosas dos últimos dias. Por isso, o evangelho liberal dos ministros e educadores modernistas encontrará pouca resistência em muitas igrejas. Então nós estamos vivendo praticamente esses dias. Porque o que tem de igreja e de ministério que está, sabe, não resistindo a Satanás, não resistindo às doutrinas diabólicas, doutrinas de demônios, como dizem, né? Não está no gibi. Muita gente abandonando a fé, muita gente largando de mão da verdade. Então diz aqui a nota de comentário. Por isso o evangelho liberal dos ministros e educadores modernistas encontrará pouca resistência em muitas igrejas. A popularidade dos ensinos antibíblicos vem sobretudo pela ação de Satanás. Isso aí é fato, né? Quem está por detrás de toda essa baderna, quem está por detrás de toda essa rebelião, como sempre, é Satanás. Ele começou a rebelião lá e está dando continuidade à rebelião aqui na Terra. A popularidade dos ensinos antibíblicos vem sobretudo pela ação de Satanás, conduzindo suas hostes numa oposição acirrada à obra de Deus. A segunda vinda de Cristo será precedida de uma maior atividade de satanismo. Já estamos vivendo isso. Há uns tempos atrás não existia igreja satanista. Hoje já tem. Em São Paulo tem uma igreja satanista. Se é que já não tem mais, né? Porque pelo andar da carruagem, pelas coisas que têm acontecido. Né? Mas olha só, a popularidade dos ensinos antibíblicos vem sobretudo pela ação de Satanás, conduzindo suas hostes numa oposição acirrada à obra de Deus. A segunda vinda de Cristo será precedida de uma maior atividade de satanismo, espiritismo e ocultismo, possessão e engano demoníacos no mundo e na igreja. Então eu estou olhando aqui para você a nota de comentário do versículo 1 de 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito, qual é o Espírito? O Espírito Santo. Mas o Espírito expressamente diz. Está escrito lá em Apocalipse, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, muita gente dando ouvido, existem muitas pessoas dando ouvido nos nossos dias a doutrinas de demônios. Aí eu quero terminar de ler aqui a nota de comentário, ela é um pouco extensa, mas vale a pena ler essa nota de comentário. Eu quero terminar de ler aqui a nota de comentário desse versículo, né? Apostatarão alguns da fé. A proteção do crente contra tais enganos e ilusões consiste na lealdade total a Deus e a sua palavra inspirada e a conscientização de que homens de grandes dons e unção espirituais
podem enganar-se e enganar os outros com sua mistura de verdade e falsidade. Então há muita gente pregando um evangelho mistificado, um evangelho misturado. Prega a verdade misturada com a mentira. E você sabe, né? Verdade com mentira é mentira. Verdade é verdade, mentira é mentira. Não tem como você misturar a verdade com a mentira. É ou não é? Não tem como. Então diz aqui, a proteção do crente contra tais enganos e ilusões consiste na lealdade total a Deus e a sua palavra inspirada e a conscientização de que homens de grandes dons e unção espirituais podem enganar-se e enganar os outros com sua mistura de verdade e falsidade. Essa conscientização deve estar aliada a um desejo sincero do crente em praticar a vontade de Deus e de andar na justiça e no temor de Deus. Os crentes fiéis não devem pensar que pelo fato da apostasia predominar dentro do cristianismo, nesses últimos dias não poderá ocorrer reavivamento autêntico, nem que o evangelho segundo o padrão do Novo Testamento não será bem sucedido. Ou seja, a pessoa ela pode pensar assim, poxa, então já que estamos vivendo o tempo do fim, é apostasia, então a tendência é a coisa só piorar? A tendência é a coisa só piorar. Porém, não é porque nós estamos vivendo um tempo de apostasia que isso signifique que o Espírito Santo não haverá de fazer com que haja um reavivamento. Você precisa estar, sabe, buscando a Deus para que esse reavivamento chegue logo. Porque a palavra diz que nos últimos dias o Senhor ele derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Quem estiver buscando a Deus, quem estiver, sabe, na ânsia, sabe, com fome e sede de Deus, vai participar desse avivamento, vai receber sobre si o derramamento do Espírito, né? Para que assim possa, né, subir no arrebatamento. Porque após a apostasia, não tenha dúvida, após a apostasia, Jesus Cristo ele vem. O maior sinal, escute com atenção, o maior sinal que aponta para a volta do Senhor Jesus é a apostasia. É o povo que se diz ser de Deus, que na verdade não vive a verdadeira fé. Ou se viveu um dia, está abandonando. E é o que está acontecendo nas igrejas, nos ministérios, nos nossos dias. As pessoas estão abandonando a verdadeira fé. As pessoas estão trocando Cristo por mamão, pelo dinheiro. Estão trocando Cristo pelos prazeres da carne, pelos deleites desse mundo. Então a nota de comentário aqui fala: os crentes fiéis não devem pensar que pelo fato da apostasia predominar dentro do cristianismo nesses últimos dias, não poderá ocorrer reavivamento autêntico e nem que o evangelismo segundo o padrão do Novo Testamento não será bem sucedido. Deus prometeu que nos últimos dias, diz aqui, Deus prometeu que nos últimos dias salvará todos quanto invocarem o seu nome. E que se separarem dessa geração perversa, e que ele derramará sobre eles o seu Espírito Santo. O Senhor, ele quer derramar o Espírito Santo sobre a tua vida. Por isso que o Senhor ele está trazendo essa palavra. Por isso que o Senhor ele está nos exortando, nos animando, nos despertando por meio desta palavra. Vou eu derramar do meu Espírito, eu vou derramar do meu Espírito. Nesses últimos dias eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. Deus ele prometeu, ele vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Mas o Espírito de avivamento, ele só vai vir sobre aqueles que têm fome e sede de Deus. Os que não têm fome e sede de Deus, infelizmente, vão perecer, vão ficar para a grande tribulação, vão receber a marca da besta, ou se não quiserem receber a marca da besta, se não quiserem negar a Jesus, vão ter que pagar com as suas próprias vidas.
Mas para que esperar o caldo entornar? Para que esperar chegar a esse ponto? Você precisa ter fome, você precisa ter sede de Deus. Então Paulo ele fala aqui em 1 Timóteo capítulo 4 sobre a apostasia nos últimos tempos. Aí voltando lá para 2 Timóteo capítulo 3. Eu quero ler aqui, como eu falei, eu marquei aqui umas referências e eu quero ler. Eu quero ler aqui essas referências porque são passagens importantes que colaboram com esse tema, com esse assunto. Eu quero ler aqui para você, por exemplo, 1 João, vamos lá, 1 João capítulo 2, versículo 19. 1 João capítulo 2, versículo 19. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 19. Aliás, versículo 18. Filhinhos, já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora, muitos se têm feito anticristos. Então, o apóstolo João ele fala, muitos estão se tornando anticristos. A gente fala muito sobre anticristo, né? As pessoas falam, o anticristo, o anticristo. Existe o anticristo, que é o filho da perdição, que é o próprio Satanás, será o próprio Satanás encarnado. E existem os anticristos. E João, o apóstolo, está falando sobre esses, que se tornam anticristos. Estou em 1 João capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecemos que já é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E aí Jesus Cristo ele disse, né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que está no meio do povo de Deus é de Deus. Nem todo aquele que se diz ser de Israel é israelita. Então João ele fala aqui na sua carta. Saíram de nós, mas não eram de nós. Saíram de nós, mas não eram de nós. Aí eu quero ler aqui para você a nota de comentário. A nota de comentário aqui do versículo 19. Saíram de nós. Quando os anticristos deixaram a comunhão dos crentes fiéis, não eram crentes salvos por Cristo. Cabe aí duas possibilidades. Nunca foram verdadeiros crentes desde o início. Nunca foram verdadeiros crentes desde o início. E tem pessoas que nunca foi verdadeiramente crente. Tem pessoas que nunca foram de verdade convertidas ao Senhor. São convencidas. Sabem que Jesus é o Senhor, é o Salvador, mas nunca se converteram. E é sobre isso que João aqui na sua carta, nessa passagem, está falando. Aí diz aqui a nota de comentário. Nunca foram verdadeiros crentes desde o início. Ou antes experimentaram a salvação em Cristo, mas depois abandonaram a sua fé nele. Então existem dois tipos de pessoas dentro de uma igreja local, dentro de uma comunidade cristã. Existem dois tipos de pessoas. Existe aquela pessoa que nunca se converteu, ela aparenta ser de Cristo, ela aparenta ser uma pessoa de Deus, mas não é. Ela não se converteu. E Jesus ele fala, pelos frutos os conhecereis, pelas obras conhecereis, ou seja, pelos frutos conhecereis a árvore, ou seja, pelas atitudes, pelas palavras, pelas ações. Não é difícil. Jesus ele deu a dica. Quer conhecer? Quer saber se é de Deus ou não? Observe os frutos. Observe as palavras. Observe as atitudes. E João está falando
que existem, né? No caso, a nota de comentário fala dessas duas possibilidades. Ou a pessoa nunca foi convertida a Cristo, ou ela até foi convertida, foi uma pessoa verdadeiramente de Cristo, realmente usada por Deus, realmente uma pessoa que tinha até mesmo o fruto do Espírito, amor, alegria, longanimidade, benignidade, temperança, domínio próprio, fé. A pessoa até era de Deus mesmo. Os frutos mostravam que a pessoa era de Deus, mas com o passar do tempo a pessoa ela apostatou da fé, ela abandonou a verdadeira fé e passou a fazer tudo contrário àquilo que a palavra ensina. Inclusive, né, pregando um evangelho totalmente adulterado, um evangelho totalmente anticristo. E é sobre esses que João aqui está falando, né? João está falando aqui dos anticristos, né? Ele fala aqui, ele diz aqui: agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Muitos se têm se feito anticristos. Tem muitos por aí se fazendo anticristos. E aí é de duas ou uma. De duas ou uma. De duas ou uma. Ou já foram pessoas de Deus, ou se não, nunca foram de Deus. Aí eu quero ler aqui para você, voltando lá para Timóteo, voltando para a segunda carta de Timóteo, capítulo 3, eu quero ler aqui para você o versículo 2 do capítulo 3 de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Paulo aqui falando a respeito dos últimos dias, e eu quero que você escute com atenção. É muito importante que você permaneça nessa live, nesse vídeo, ouça essa mensagem até o final. É o Espírito Santo que trouxe essa palavra. É o Espírito Santo que está trazendo ao teu coração esta palavra, e é uma palavra de despertamento. Então escute com atenção. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. É o que nós estamos vivendo nos nossos dias, onde os homens, onde os filhos não respeitam mais os pais, até matam o pai, até matam a mãe. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Isso o versículo 2. E aí eu quero ler aqui para você a nota de comentário do versículo 2. Diz aqui, ó: Paulo apresenta uma lista de pecados que têm suas raízes no amor próprio. Alguns hoje ensinam que a falta do amor próprio a si mesmo é a raiz do pecado. A revelação bíblica ensina o contrário. Então, tem pessoas que acreditam, eu tenho que me amar primeiro. Sim, a pessoa ela tem que se amar. Mas sabe o que está acontecendo com as pessoas? As pessoas elas estão tendo um amor, mas um amor egoísta. Sabe aquele amor onde a pessoa ela só pensa nela e só pensa nela? As pessoas estão assim. Há muitas pessoas que não amam a Deus, não amam o seu próximo e diz que amam a elas mesmas. Porque hoje em dia se fala muito, né, em amor próprio. Não, você tem que se valorizar, você tem que se amar. E é verdade, a pessoa ela tem que se amar. Mas a pessoa ela não pode ter um amor que é egocêntrico, que é egoísta. Quando Paulo ele fala aqui, por exemplo, ele diz aqui, porque haverá homens amantes de si mesmos, Paulo está dizendo o seguinte: haverá homens, pessoas que não estarão amando nem a Deus, nem ao próximo e amando só a si mesmo. Como assim amando só a si mesmo? Estarão só pensando em si mesmas. Nós estamos vivendo esses dias, onde as pessoas elas só pensam nelas mesmas. Só pensam nelas mesmas. Não pensa no pai, não pensa na mãe, não pensa no filho, não pensa na filha. Pastor, o senhor está generalizando? Não, eu não estou generalizando. Mas muitos estão o quê?
estão amando a si mesmos. E qual foi a ordem de Jesus Cristo? Amarás, pois, o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então a ordem, né? A escala é essa. Você ama Deus, você se ama e aí você ama o seu próximo. Porque não tem como você amar o seu próximo sem você amar a você primeiramente. Mas também não tem como você amar você primeiramente se você não amar a Deus. Deus, ele não aceita que a pessoa venha amar ela mesma, ou seja, ela só pensa nela. Ela não pensa em Deus, ela não pensa em agradar a Deus, ela não pensa em agradar a Deus, ela só pensa em se agradar. É sobre isso que Paulo está dizendo aqui. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Versículo 3. Sem afeto natural. Aí eu quero ler aqui a nota de comentário desse versículo, né? Do versículo 3. Sem afeto natural. Aí diz aqui, nos últimos dias, o crente deve estar disposto a enfrentar um volume esmagador de impiedade. O apóstolo profetiza que Satanás promoverá uma grande destruição na família. Os filhos serão desobedientes aos pais e mães, e os homens e mulheres não terão afeto natural. Esta expressão pode ser traduzida sem afeição à família. Refere-se ao desaparecimento dos sentimentos de ternura e amor naturais. Falta esta demonstrada por uma mãe que rejeitou os filhos ou matou o seu bebê, por um pai que abandona a família ou os filhos que negligenciam os devidos cuidados para com seus pais idosos. Os homens e mulheres passarão a amar idolatradamente o dinheiro e os prazeres e estarão sempre em busca disso para a satisfação dos seus desejos egoístas. Aí diz mais aqui a nota de comentário. Ser pai ou mãe com suas responsabilidades e encargos e amor sacrificial na criação de filhos já não será considerado missão nobre, nem dignificante. Pais amorosos darão lugar cada vez mais a pais egoístas e desumanos que abandonarão seus filhos. Se os pais cristãos quiserem preservar suas famílias nos tempos difíceis dos últimos dias, devem protegê-las contra as práticas infames da sociedade em que vivem, separá-los dos costumes sórdidos do mundo e evitar que os ímpios influenciem os seus filhos. Então você que é pai, você que é mãe, você tem que fazer de tudo para que este mundo aí fora não venha influenciar os teus filhos. É o que está dizendo aqui, né, o autor da nota de comentário. Os pais precisam aceitar o plano de Deus para a família e não proceder como os ímpios. Eles e suas famílias realmente precisarão ser como forasteiros e peregrinos nesta terra. E é fato, nós somos peregrinos nesta terra. Mas enquanto nós estivermos vivendo aqui na terra, nós temos a obrigação, o dever de ter o quê? De ter afeição. De ter afeição pelo pai, pela mãe, afeição pelo irmão, pela irmã, pelo filho, pela filha. E Paulo ele fala aqui que nos últimos dias as pessoas seriam pessoas sem afeto. Sem afeto. Diz aqui o versículo 3, estou em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 3. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Aí eu quero ler aqui, a referência a esse versículo, né? O versículo 4, eu quero ler aqui a referência ao versículo 4. O versículo 4 diz, traidores e obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Aí eu quero ler aqui 2 Pedro capítulo 2, versículo 10. 2 Pedro
capítulo 2, versículo de número 10. Mas, principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades. Para que você entenda esse versículo, nessa palavra, diz aqui a nota de comentário. Pedro fala das pessoas ímpias e imorais, como os homossexuais de Sodoma. Desprezam todos os tipos de autoridade que refreiam o mal, inclusive Cristo e sua palavra. Então você vê, as pessoas, os cidadãos dos últimos dias, serão pessoas assim, pessoas que desprezam as autoridades, que não respeitam as autoridades, que não respeitam os governantes. Aí eu quero ler aqui para você, outra passagem que eu quero ler aqui para você, 2 Pedro, aqui mesmo, na carta de Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Versículo 12. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem. Muita gente blasfemando do que não entende, inclusive blasfemando da palavra de Deus. Blasfemando do que não entendem e perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles, e máculas, e deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, e engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Então essa é a descrição clara das pessoas que estarão vivendo na apostasia nos últimos dias. E aí eu vou ler aqui a nota de comentário. Quero ler aqui a nota de comentário. No versículo 15. O versículo 15 fala: os quais, deixando o caminho direito, erram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Nota de comentário. Diz aqui, trata-se do amor às honrarias e pessoas e aos ganhos materiais, as espécies do povo de Deus. Pedro enfatiza que a imoralidade sexual, o amor às honrarias e a cobiça por dinheiro caracterizam esses falsos mestres e pregadores. Você vê que volta e meia tem escândalos, né? No meio gospel, no meio cristão. Pregadores, pessoas até de grande nome, pessoas renomadas no meio, que por exemplo, pega em um escândalo associado, por exemplo, a um adultério e outras coisas mais, né? Eu não preciso entrar em detalhe, você sabe que acontece no meio, né? Então é sobre isso que João, ou melhor, Pedro, está falando aqui em sua carta, né? A nota de comentário fala: trata-se do amor às honrarias, pessoas e ganhos materiais. Fala sobre a imoralidade, né? Pedro enfatiza que a imoralidade sexual, o amor às honrarias e a cobiça por dinheiro caracterizam esses falsos mestres e pregadores. Então, os últimos dias estão descritos na palavra. E muita gente não está se dando conta disso. Aliás, tem muita gente que está indo nesse caminho aqui, seguindo o caminho de Balaão. Balaão foi um falso profeta. O Espírito de Deus até veio sobre Balaão para que Balaão profetizasse. Mas Balaão era um falso profeta. Ele era um mercador, ele era um mercenário da fé. E é sobre isso que Pedro está falando aqui na sua carta. Aí eu quero ler aqui para você. Eu já estou caminhando para o final dessa mensagem, mas eu preciso ler aqui mais algumas referências
quanto a essa palavra que o Espírito Santo trouxe ao meu coração para compartilhar. Então eu quero nesse momento ler aqui para você, voltando lá para 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Aliás, eu quero ler aqui para você a referência, tá? Eu quero ler aqui a referência. Quero ler aqui a referência aqui do versículo 5. O versículo 5 diz assim, ó. Eu quero ler aqui para você o versículo 5. E tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Então, Paulo está falando a Timóteo, se afaste. Se afaste dessas pessoas que têm a aparência de piedade. Aparentam ser de Deus, mas na verdade não são. Aí eu quero ler aqui a nota de comentário aqui do versículo 5. Tendo aparência de piedade. Paulo se refere àqueles que dizem ser crentes e aparentam santidade. Muita gente aparentando ter santidade, né? Muita gente aparentando ser santo. Porém, não demonstram que foram libertos por Deus do pecado, do egoísmo e da imoralidade. Moralidade você sabe, né? Moralidade são pecados associados à sexualidade, prostituição, lascívia. Porém, não demonstrando que foram libertos por Deus do pecado, do egoísmo e da imoralidade. Tais pessoas toleram a imoralidade nas suas igrejas e ensinam que é possível praticar o pecado, ou os pecados citados nos versículos 2 e 4, e ao mesmo tempo serem crentes. Tem pessoas aí que né, só tolerando. Existem pastores, líderes, tolerando o pecado, tolerando as coisas erradas. E Paulo está falando, né, para o seu filho na fé, para Timóteo, tendo piedade, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Paulo está dizendo para Timóteo, é para você se afastar. Não é para você andar com essa pessoa. Você já viu que essa pessoa não é de Deus. Você já viu que essa pessoa ela só se veste como se fosse uma pessoa de Deus. É apenas capa. Ela parece ser de Deus no modo de vestir, no modo de falar. Mas você já viu que essa pessoa ela não é de Deus. Então Deus está falando contigo. Não é para você andar. É para você se afastar. Porque Deus, Ele está trazendo essa palavra para despertar. Para dar um sacode. Às vezes a pessoa ela precisa ser sacudida por Deus. Às vezes a pessoa ela tá cochilando. Está diante dela Satanás. O que Paulo ele fala é que Satanás ele se transfigura em anjo de luz e está ali. Está ali um pastor, está ali uma pastora, está ali um evangelista, está ali um irmão, uma irmã, uma pessoa que aparenta ser de Deus, mas não é. Não é. Talvez Deus já tenha te mostrado que tal pessoa ela não é de Deus para você andar. Mas você insiste em andar. Vê lá, hein? Abre teu olho, vigia. Quer dizer que se a pessoa for para o inferno, você vai para o inferno também? Então Paulo ele fala para Timóteo, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Aí eu quero ler aqui para você mais aqui algumas passagens. Eu estou caminhando para o fim. A gente está caminhando para o fim da mensagem, mas eu preciso ler o que o Espírito Santo me deu para entregar. Quero ler aqui para você agora nesse momento. 1 Timóteo capítulo 5. Vamos lá. 1 Timóteo capítulo 5, versículo de número 8. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8.
Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. A pessoa ela só aparenta ser de Deus, mas ela não tem preocupação nenhuma com os da sua casa. Ela não cuida dos da sua casa. Ela não cuida dos da sua família. Paulo está dizendo aqui, ó. Se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, entenda. Nos nossos dias, está havendo muitas pessoas que se enquadram exatamente nessa descrição que Paulo está dando para Timóteo. A pessoa ela aparenta ser de Deus, ela aparenta ser uma pessoa piedosa, mas ela não cuida. Ela não cuida dos seus. E eu li para você, voltando lá, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 3, sem afeto natural. A pessoa ela não tem afeto natural ao pai, à mãe. Não tem afeto natural ao filho, à filha. Ou a filha não tem afeto natural ao pai e à mãe. Mas se diz ser cristão, se diz ser cristã, se diz ser homem de Deus, mulher de Deus. E Paulo ele fala que quanto a este tipo de pessoa, essa pessoa é pior do que infiel, é pior do que aquela pessoa que não se declara como cristã, como evangélica. Aí eu quero ler aqui para você outra referência, 1 Tito. Aliás, Tito, capítulo 1, versículo 16. E como eu disse, eu estou caminhando para o final dessa mensagem, mas não me abandona não, permanece. Deus quer falar contigo. A mensagem tem que ser entregue por completa. Tito, capítulo 1, versículo 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Aí eu quero ler a nota de comentário. Estou em 1 Tito, ou Tito, né? Tito, capítulo 1, versículo 16, diz aqui a nota de comentário. Uma das maiores abominações aos olhos de Deus é professar a fé em Cristo e na esperança da vida eterna, e ao mesmo tempo viver em desobediência a Ele e a sua palavra. Então, os últimos dias, descritos pelo apóstolo Paulo, descritos pelo Espírito Santo através do apóstolo Paulo, mostra que as pessoas terão a aparência de serem piedosas. Aparência de serem piedosas. Por exemplo, piedosas. Aparentam ser piedosas. Falando isso, eu vou até tirar aqui. E não é por essa palavra não, né? Por aparência de piedosa, não. Eu até coloquei aqui o blazer porque fica bem. Mas já está um pouco abafado aqui onde eu me encontro. Mas Paulo ele fala, terão a aparência de piedosos. Aparência. Só aparência. Só aparência. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tem muita gente aí que já foi reprovado por Deus. Se as trombetas soarem ou se Deus recolher a pessoa, ela não será salva. A pessoa já apostatou da fé há muito tempo. Já abandonou o Senhor há muito tempo. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras. Então, nos últimos dias, é descrito por esses sinais. E aí eu te pergunto, estamos ou não estamos vivendo os últimos dias? Estamos ou não estamos? Eis a questão. Eis a questão. Eu creio que sim. Pelos acontecimentos, inclusive no seio da igreja, inclusive no meio da cristandade, pelos sinais, pelas coisas que andam ocorrendo, acontecendo, tudo leva a crer que nós estamos de fato
vivendo os últimos dias. Os dias que antecedem a volta do Senhor Jesus. Aí eu quero ler aqui para você mais algumas passagens para nós terminarmos. Como eu disse, eu já estou indo para o final, voltando lá, retornando à segunda carta de Timóteo. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Versículo 8. Eu vou pular aqui para o versículo 8. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistirão à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e repróbados quanto à fé. Aí eu quero ler para você aqui a referência a este versículo. Porque aqui fala, e como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Quem foram esses Janes e Jambres? Eu quero ler aqui para você. Êxodo capítulo 7, versículo 11. Vamos lá no Velho Testamento. Quem foram esses que resistiram a Moisés? Vamos lá? Êxodo capítulo 7, versículo de número 1. E como eu disse, eu já estou indo para o final dessa mensagem. Você precisa permanecer até o fim, para que você entenda a mensagem por completo. Venha receber a mensagem por completo e entenda o que Deus quer falar conosco. Êxodo capítulo 7, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: eis que tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Então, Moisés e Arão foram até Faraó por ordem de Deus. Aí eu quero ler aqui o versículo 10. Estou em Êxodo capítulo 7, versículo 10 agora. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó, diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios, encantadores e os magos do Egito. Fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Então esses Janes e Jambres foram os magos, os encantadores lá de Faraó, que transformaram um pedaço de madeira, transformaram um pedaço de madeira em serpente, em cobra. Aí eu quero ler aqui a nota de comentário. As varas dos magos também se transformaram em serpentes por atuação demoníaca. O Egito estava repleto de magia, ocultismo, espiritismo e feitiçaria. Nisto consistia a sua religião. O Deus de Israel, no entanto, ao fazer com que a vara de Arão tragasse as varas deles, demonstrou que o seu poder era maior do que o poder dos deuses do Egito. E a gente sabe que os deuses do Egito, na verdade, são demônios, O próprio apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, ele fala que quem adora ídolos não adora deuses, mas adora demônios. E quem são os demônios? A terça parte dos anjos que vieram com Lúcifer na rebelião que ocorreu nos céus. Então diz aqui a nota de comentário. O Deus de Israel, no entanto, ao fazer com que a vara de Arão tragasse as varas deles, demonstrou que o seu poder era maior do que o poder dos deuses do Egito. Nos últimos dias, nos dias da final, da presente era, nos dias finais da presente era, antes da volta de Cristo, Satanás fará uma demonstração de milagres através de falsos ministros dentro da igreja visível e através do anticristo. O crente, portanto, não deve crer que a ocorrência de milagres é sempre uma evidência de operação divina. Então, nem toda operação, nem toda cura, nem todo milagre, ou supostamente milagre, é proveniente de Deus. Existem sinais, prodígios e maravilhas operados por espíritos malignos. E nos últimos dias, o aumento do engano, da mentira, será, demais, será extremo. Então, voltando lá para 2 Timóteo, capítulo 3, como disse, já estou caminhando para o final da mensagem. Quero ler aqui para você 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3.
1 Timóteo, capítulo 3, 1 Timóteo, capítulo 3, aliás, 6, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins, suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Tem muita gente acreditando que pregar o evangelho é causa de ganho. Muita gente. E Paulo está falando aqui com Timóteo, né? Cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais. Então Paulo está falando para Timóteo, se afaste dessas pessoas. Pessoas que aparentam ser piedosas, sendo que elas pregam o evangelho, elas anunciam o evangelho e muitas das vezes não é nem o verdadeiro evangelho, é um evangelho mistificado, é um falso evangelho. E elas cobram para pregar e cobram valores exorbitantes, valores altíssimos. E Paulo está dizendo aqui, cuidado, cuidando que a piedade seja a causa de ganho, aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Aí Paulo, ele fala isso para Timóteo. E Deus está falando isso para você também. Se afasta dessas pessoas que cobram cachê para pregar, que cobram valores para pregar. Eu, por exemplo, eu não cobro para pregar. Eu não cobro. Eu só falo para a pessoa, ó, paga a minha passagem de ida e volta. Fora isso, fora pagar a minha passagem, caso você queira, faça uma oferta voluntária para o meu ministério, me abençoe. O ministério está precisando. Eu falo assim, falo mesmo, porque o ministério precisa. Não vai descer um anjo dos céus com uma maleta de dinheiro na mão para poder pagar as minhas contas, para fazer com que eu tenha recursos para arcar com os compromissos como pai. Não vai descer um anjo do céu com uma maleta de dinheiro nas mãos para que eu faça melhorias na congregação, no ministério que eu estou aqui preparando para fazer daqui uma casa de oração. Dinheiro não traz felicidade, mas resolve muitos problemas. Então todo ministério precisa de ajuda de custo. Então eu falo assim, do jeito que eu estou falando aqui, eu falo com as pessoas que chegam para mim e falam assim, você pode trazer uma palavra na minha igreja? Eu falo, sim, posso. Porém, eu estou na obra do ministério em tempo integral. O que eu peço a você é que você me ajude com a ajuda de custo de passagem, ida e volta. E por fora, caso você queira, porque Paulo ele fala, né, que a oferta tem que ser voluntária, tem que ser com amor, com alegria, sem constrangimento, e segundo aquilo que a pessoa propôs no seu coração. Então eu falo para a pessoa, bem, segundo aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração, caso você queira, caso você esteja disposto a abençoar o meu ministério, dando além, né, da passagem, caso você queira abençoar o meu ministério, fique à vontade, deixa Deus te usar. Eu falo assim com as pessoas que me convidam para que eu leve a palavra. A palavra diz, Paulo ele fala, se eu ministro a vocês coisas espirituais, por que não esperar de vós as materiais? Paulo ele fala o mesmo que Jesus Cristo ele disse. Paulo ele fala que o obreiro ele é digno do seu sustento. Eu, por exemplo, estou na obra de Deus manhã, tarde, noite, pelas madrugadas. Antes mesmo de eu entrar ao vivo aqui pelo Facebook, antes mesmo de eu fazer essa live, estava atendendo pessoas pelo WhatsApp, orando, intercedendo, aconselhando. Então, digno é o obreiro do seu salário. Sendo que quando fala salário, está falando de sustento. E Paulo está falando aqui a Timóteo,
cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Ou seja, já na época de Paulo, já havia muitos que queriam ganhar muito. Ganhar muito. Mas Paulo ele fala aqui, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7. Porque nada trouxemos para este mundo e é manifesto, que nada poderemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Então você, homem de Deus, você, mulher de Deus, foge destas coisas. Você cobra para pregar? Não, eu não cobro para pregar. Mas eu vivo em tempo integral para o Senhor Jesus. Jesus chegou para Mateus e disse, Mateus, vem, me segue. E Mateus na mesma hora deixou tudo. Passou a viver com o Senhor Jesus manhã, tarde, noite, pelas madrugadas. Para onde Jesus ia, Mateus ia. Jesus passou, viu Pedro, viu João, viu Tiago. Vem e segue-me. Na mesma hora eles deixaram tudo. Deixaram os barcos lá para Zebedeu e foram seguir Jesus. Pedro até perguntou para Jesus, mestre, nós deixamos tudo e o que nós temos a receber? E aí Jesus Cristo ele disse em resposta a Pedro e também aos demais discípulos, porque não há ninguém que tenha deixado casas, propriedades, bens, que tenha deixado pai, mãe, esposa, filhos, propriedades, bens, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais no tempo presente, com perseguições, e no futuro, a vida eterna. Então, foi ordem do Senhor Jesus. E aquele que prega o Evangelho, que viva do Evangelho. Mas viver do Evangelho de que maneira? Recebendo ajuda de custo. A palavra diz que as mulheres que foram curadas e que foram algumas libertas de demônios, como foi o caso da Maria Madalena, o Evangelho nos mostra que elas eram quem mantinham o ministério do Senhor Jesus. Eram elas que sustentavam o ministério do Senhor Jesus e também dos apóstolos. Então, a pessoa receber ajuda de custo, de passagem, no caso da gasolina, caso tenha um carro, ou da passagem de ônibus, ou da passagem de trem, ou de metrô, ou de avião, enfim, nada mais justo, né? Nada mais justo receber ajuda de custo. Agora, a pessoa ela fazer a proposta, eu só vou pregar aí se você me der R$1.000, R$5.000, R$10.000, R$20.000, R$50.000, R$100.000. Eu só vou pregar aí se você, se você me der valor X. Eu posso falar o valor X da minha passagem? Posso. Claro que eu posso. É ajuda de custo. Passagem. Agora, eu dar valor X e ainda mais valores exorbitantes, valores, absurdamente enormes, grandes, para pregar ou para cantar. Então Paulo ele fala aqui, mas tu, ó homem de Deus, estou aqui em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11, como eu já disse, eu estou caminhando, mas fica comigo. Nós estamos indo para o final dessa mensagem. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11, mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas.
mandando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, Paulo ele fala essas palavras a Timóteo, e são palavras que é Deus falando também contigo. Foge! Foge! Foge de quem aparenta ser piedoso, mas é um adorador de mamon, ama o dinheiro, ama o dinheiro. A pessoa não pode amar o dinheiro. Se eu amasse o dinheiro, eu daria valores quando as pessoas me perguntassem. Ah, mas é porque você está no início, né? O pastor está pregando, né? Aqui e ali. Pastor, está no início do seu ministério, né? Não, eu não estou no início do meu ministério. Eu só não sou, né? Tão popular, tão conhecido como muitos que estão na mídia. Mas eu não caí de paraquedas no evangelho. Aliás, eu tenho conhecimento dessa palavra desde os meus 6 anos de idade. Desde os 6 anos de idade eu conheço essa palavra. Eu ainda era uma criança e eu já conhecia esta palavra que eu estou pregando para você. Então eu não caí de paraquedas no evangelho. Aliás, eu sei muito bem em quem eu tenho crido. Eu não estou pregando o evangelho para alcançar fama, não. Para ser famoso, não. Até porque a fama, ou se tornar famoso, se tornar conhecido, isso aí é uma consequência. Com o tempo, isso acontece. Porque Deus ele pega o nome da pessoa e faz isso aqui, ó. Deus ele vai e sopra o nome da pessoa. Já ouviu falar de fulano? Ah, sim, eu já ouvi. Ah, sim, eu já ouvi falar de fulano. Já ouvi falar de fulano. Ah, já ouviu falar de fulano? Ah, sim, já ouvi falar. Ah, sim, já ouvi. Nossa, prega bem. Nossa, canta muito. Há muita gente no anonimato. Muita gente usada por Deus. Usada mesmo por Deus. No anonimato. E no tempo oportuno, no tempo de Deus, caso Deus assim o queira, a pessoa vai se tornar uma pessoa popularmente conhecida. Na sua cidade, no seu bairro, no seu estado, no seu país e até fora do país. Mas a pessoa ela não pode almejar ser famosa, almejar dinheiro. E Paulo está falando aqui, mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça e a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Milita, guerreia. E aí eu quero ler aqui para você, eu falei que eu estava caminhando para o final e eu preciso entregar a mensagem por completo. Diz aqui a nota de comentário do versículo 6, mas é grande ganho a piedade. Tem muita gente que está querendo ganhar, não é ganhar almas não, é ganhar dinheiro. É grande a piedade. Os falsos mestres em Éfeso praticavam exteriormente a piedade, ou seja, muita gente aparentemente parece ser pessoas piedosas, santas de Deus. Mas diz aqui a nota de comentário, né? Os falsos mestres em Éfeso praticavam exteriormente a piedade a fim de obterem grandes lucros. Eram impulsionados por uma motivação oculta de cobiça e ensinavam que suas riquezas eram um sinal de que Deus aprovava a seus ensinos. Então tem muita gente no meio cristão gospel, que a pessoa ela está se tornando podre de rica. O problema não é ter riquezas. Apesar que Paulo ele fala aqui, né? Paulo ele fala que muitos se perdem. Paulo ele diz:
Paulo ele diz que muitos se perdem. Paulo ele fala aqui, mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Tem muita gente se perdendo por causa do dinheiro. Mas o problema não é ter dinheiro. O problema não é ter recursos. O problema é ter o coração no dinheiro. E há muitos se perdendo. Muitos apostatando da fé por causa do amor ao dinheiro. E aí, para nós terminarmos aqui, para nós terminarmos essa palavra, eu quero ler aqui para você 2 Coríntios capítulo 13. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 13, para nós terminarmos. Em seguida nós orarmos. Quero ler aqui para você 2 Coríntios capítulo 13, versículo de número 5. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que jaz estáis reprovados. Aí eu quero ler aqui para você mais uma nota de comentário. É desse versículo aqui que eu acabei de ler. Examinai-vos se permaneceis na fé. Nenhum conhecimento é tão importante para os crentes como a certeza de que tem a vida eterna. Todos os cristãos professos, ou seja, todas as pessoas que professam ser de Cristo, devem examinar a si mesmos para ver se a sua salvação é uma realidade presente ou não. Então a pessoa ela tem que fazer um autoexame. Você entende por que Deus ele trouxe essa palavra? Para que você faça um autoexame. Eu não sei se você é cristão. Eu não sei. Eu não sei se você é uma pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor. Ou se você está na presença de Deus, mas se conta fraco, fraca, desanimado, sem forças para orar, sem forças para ler a palavra, sem forças para viver a palavra, para pôr em prática o que está na palavra. Eu não sei quem é você que está me assistindo, mas Deus ele trouxe essa palavra ao teu coração. Nós estamos vivendo o quê? Os últimos dias. Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Nós estamos vivendo os últimos dias. Com quem você tem andado? Com quem você tem se relacionado? Com quem você tem se espelhado? Paulo ele disse, sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Você tem procurado se espelhar em quem? Na cantora tal, no cantor tal, no pregador tal, na pregadora tal. Você tem que se espelhar em Cristo. Você não pode se espelhar em ninguém dessa terra. Eu gosto tanto do pastor Denison Souza. Eu gosto tanto das ministrações que ele faz. Deus usa tanto ele. Mas você não tem que se espelhar em mim. Você não tem que se espelhar em mim. Eu sou falho. Eu sou um ser imperfeito. Eu estou no processo de ser lapidado, eu estou no processo de aperfeiçoamento, até que, Paulo ele diz, até que cheguemos à estatura de Cristo. Nós só iremos chegar à estatura de Cristo quando Cristo vier nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Estamos vivendo os últimos dias. E a pergunta é essa: como é que está a tua fé? Faz aí um autoexame.
É necessário você fazer um autoexame. É necessário você se examinar. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo falando a respeito da Santa Ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Existem pessoas que nem sequer se examinam mais no dia da ceia, na igreja que congrega. A pessoa já toma a ceia sem temor algum. A pessoa já não tem mais temor de Deus. Ela toma a ceia e depois de tomar a ceia ela vai para o motel com o namorado. Ela toma a ceia e vai fazer coisas erradas. Muita gente se perdendo. Muita gente indo para o inferno. Muita gente indo para o inferno por causa da prostituição, por causa da bebedice. Muita gente indo para o inferno por causa do dinheiro, do amor ao dinheiro. Quanto é o teu cachê para pregar? Ah, o meu cachê é valor X. Eu cobro 10 mil, eu cobro 15 mil, eu cobro 20 mil. Muita gente se perdendo. E muita gente que já se perdeu. Como diz lá o apóstolo João, né? Muita gente se fazendo anticristos, se tornando anticristos, vivendo uma vida totalmente contrária à que Jesus Cristo ensinou e os seus apóstolos ensinaram. Muita gente vivendo contra a sã doutrina, contra a palavra. E a pergunta é essa. Faça essa pergunta para você. Como é que eu estou? Você precisa fazer um autoexame. Você precisa se examinar. Examine-se o homem a si mesmo. O problema é que muita gente quer examinar a vida do outro. Fica observando a vida do pastor, da pastora, do missionário, da missionária. Fica querendo ver a vida do outro, mas esquece de ver a própria vida. Deus está falando contigo por meio desta palavra. Examine-se! Examine-se. Olhe para dentro de você. Para de olhar para a vida alheia. Olhe para a tua vida. Como é que está a tua vida? A tua vida está no altar? A tua vida está em Deus? Ou a tua vida já não está mais em Deus? Então eu quero nesse momento orar. Eu quero orar nesse momento. Eu quero orar nesse instante para que o Espírito Santo não venha permitir que você se desvie. Para que o Espírito Santo não permita que você venha passar a ter amor ao dinheiro, se é que você já não tem, né? Existem muitas pessoas que já estão com o seu coração no dinheiro, presas ao dinheiro. Nós estamos vivendo os últimos dias. Eu li aqui para você, ó. Diz aqui a epígrafe, né? O título: Extrema corrupção nos últimos tempos. Extrema corrupção nos últimos dias. Pessoas cobrando para pregar. Pessoas cobrando para cantar. Pessoas abrindo igrejas para pastorear bodes e não ovelhas. Estamos vivendo o tempo do fim. É ou não é o tempo do fim? Você que conhece a palavra, fala a verdade, pelo que você ouviu, pelo que foi ministrado. Fala a verdade, a gente está vivendo ou não está vivendo os últimos dias? Estão surgindo ou não estão surgindo muitos anticristos? Falsos mestres, falsos pastores, falsos pregadores. Pessoas que amam o dinheiro. Pessoas que não amam Jesus Cristo. Que não amam a Cristo, mas amam o dinheiro. Todos os dias eu falo com Deus, meu Deus, eu não quero ser como essas pessoas, meu Pai. Se um dia, meu Deus, eu começar a ir por esse caminho, o Senhor me desperte, o Senhor venha me dar um chacoalhão, e o Espírito Santo, ele dá um chacoalhão mesmo. Porque Deus, ele olha para a sinceridade do nosso coração. É que nem Davi. Davi falou para Deus, Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito.
Davi, ele viu o erro que ele havia cometido ao se deitar com a mulher de Urias, ao matar Urias, né? Se deitar, né, com a Betseba ou Batseba e na sequência matar Urias. Davi, ele viu qual grande erro ele havia cometido. E ele falou para Deus: Senhor, que não passes de mim o teu Espírito, que o Senhor não retires de mim o teu Santo Espírito, o teu Espírito Santo. Eu li aqui para você, né? Eu li aqui para você. Eu li aqui em 2 Coríntios. Eu li aqui em 2 Coríntios. Paulo falando sobre fazer o quê? O exame da fé. Você precisa fazer o exame da fé. Precisamos fazer o exame da fé. Precisamos. Eu vou orar. Mas eu preciso ler esse texto novamente. Eu quero ler esse texto novamente. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Você precisa se provar. A gente precisa se provar. Muita gente está apostatando da fé. Muita gente. Tem gente que talvez possa pensar assim: ele está pregando o evangelho, ou pelo menos está simulando que está pregando o evangelho, mas o interesse dele é dinheiro. Eu já vi ele pedindo ofertas. Pedir oferta é necessário. É comum. É normal, biblicamente falando. Não há nada de errado nisso. Agora, pedir cachê para pregar. Porque todo mundo está fazendo, uma boa parte dos pregadores e cantores fazem isso. Eu não sou a maioria. Eles não são o meu exemplo. O meu exemplo é Jesus Cristo. O meu exemplo é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele disse: recebeste de graça e de graça dai. A oferta é necessária. O ministério é necessário haver oferta. É necessário haver doações para que o ministério se mantenha. Nenhum ministério é mantido pelo governo. Nenhum ministério é mantido pelo governo. Todo ministério depende de doações, de pessoas que acompanham o ministério. Então, nada de errado. Nada de errado. Dar o número da chave Pix ou o número das chaves Pix, dar o número da conta do ministério ou a conta do pregador, da pregadora. Nada contra. Não há nada de errado nisso. Agora, cobrar valores para pregar, para cantar, está errado. Isso não é certo. Então a pessoa ela precisa fazer o quê? Um autoexame. Será que eu não estou indo no caminho de Balaão, não? Será que eu não estou indo no caminho daqueles que estão indo para o inferno porque estão amando o dinheiro? Extrema corrupção nos últimos tempos. Estamos vivendo os últimos tempos, vivendo os últimos dias. Por isso eu quero nesse momento orar. Eu quero orar nesse instante. Orar pela tua vida, orar pela minha vida também. Porque ninguém está isento de se desviar. Ninguém está isento de apostatar, de abandonar a fé. Ninguém. A Bíblia fala, a palavra fala, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então eu quero orar nesse momento. Eu quero interceder, eu quero orar nesse instante. Por isso permaneça no vídeo e eu já volto orando. Com Deus. É um momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento, meu Deus, nós entramos na Tua presença.
E nós te agradecemos pela palavra que o Senhor nos trouxe nesta noite. Te agradecemos pela palavra do Senhor. O teu Filho Jesus Cristo, ele disse: as palavras que eu vos falo é espírito e vida. E ele disse mais aos discípulos: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. É a palavra do Senhor que nos limpa, é a palavra do Senhor que nos santifica. Teu Filho Jesus Cristo, na última noite de vida, estando lá no Getsemane, ele disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Não existe a verdade de Denison Souza, não existe a verdade de pastor A, B ou C, mas existe a tua verdade, que é a tua palavra. Está escrito que passarão os céus e a terra, mas a tua palavra, ela não há de passar. Porém, quantos são aqueles, meu Deus, que estão abandonando a tua palavra, deixando de lado a tua palavra, lançando fora a tua palavra? Quantos são aqueles que estão se tornando como porcos, como cães? O teu Filho Jesus Cristo, ele disse: não lançai as vossas pérolas aos porcos, aos cães. E quantos são aqueles que estão se tornando cães no meio evangélico, no meio cristão evangélico? Quantos são aqueles que estão se tornando porcos? Estão rolando na lama, no lamaçal do pecado, perderam o temor, cobram valores exorbitantes para pregar, para cantar. Quantos são aqueles, meu Deus, que abandonaram a fé do Senhor há muito tempo? Já não pregam por amor ao Senhor. Aliás, a tua palavra diz, está escrito, que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. O que tem de gente com um coração frio, o que tem de gente, meu Pai, que não tem mais afeto natural, o pai que não tem afeto com o filho, a mãe que não tem afeto com a filha que não tem afeto com a mãe, o filho que não tem afeto com o pai. É mãe abandonando o filho e até matando o filho. É filho matando o pai. É pai matando o filho. Quantas são as pessoas, meu Deus, nos nossos dias? Pessoas altivas, orgulhosas, soberbas, prepotentes, arrogantes, amantes de si mesmas. Aparentam ser pessoas piedosas, mas as suas atitudes, as suas obras provam que não são do Senhor. E o teu Filho Jesus Cristo, ele disse que muitos, naquele dia haverão de dizer: em teu nome nós pregávamos, em teu nome nós expulsávamos os demônios, curávamos os enfermos, em teu nome sim profetizávamos. Mas o teu Filho Jesus Cristo vai chegar para muitos que vão fazer estas declarações e irá dizer de maneira dura. Ele dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E quantos são aqueles que estão, meu Deus, pregando, ministrando a palavra, que estão ministrando louvores, mas que estão, meu Deus, vivendo na iniquidade, vivendo na prostituição, vivendo na bebedice. Aparentam ser piedosos, mas as obras, os frutos provam o contrário, mostram o contrário. Só aparentam ser de Deus, só aparentam ser da luz, mas na verdade são filhos das trevas. Aparentam ser ovelhas, mas na verdade são bodes.
Aparentam ser trigo, mas na verdade são joio. Estamos vivendo os últimos dias, como está escrito na sua palavra. E o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos dias muitos, não é poucos não, muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios. Quantos são aqueles que estão dando ouvidos a doutrinas de demônios? Quantos são aqueles que estão servindo ao seu ventre, tendo o seu ventre como seu Deus, tendo o dinheiro como seu Deus? Jesus Cristo nem mais existe para a pessoa. Aliás, se é que Jesus Cristo existiu algum dia para a pessoa, existem pessoas assim, que ela nunca foi convertida. E existem aquelas que até foram um dia convertidas, mas abandonaram a fé, deixaram o primeiro amor. E o teu filho Jesus Cristo, ele fala lá em Apocalipse: lembra-te, pois, de onde tu caíste, e volta a praticar as primeiras obras. Eis que tem contra ti que tu abandonastes o primeiro amor, diz o Senhor. Quantos são aqueles que abandonaram o primeiro amor? Quantos são aqueles que não têm mais Jesus Cristo como o primeiro na sua vida? Tem o marido, tem a esposa, tem o pai, tem o filho, tem a filha, tem o trabalho, tem o dinheiro, como eu já disse, tem tudo como primeiro na sua vida, mas não tem Jesus Cristo como primeiro. Não tem o Senhor como primeiro. Estão caminhando em passos largos para o inferno. Inferno que não foi preparado para o ser humano, mas foi preparado para o diabo e seus anjos. Então, meu Pai, eu te peço nesse momento que essa pessoa que está fazendo um autoexame, porque Paulo ele disse aos coríntios que era necessário eles fazerem um autoexame para ver se já não tinham abandonado a fé, a verdadeira fé. Então, meu Deus, eu oro por essa mulher, eu oro por esse homem, para que ela venha fazer um autoexame, para que o Espírito do Senhor venha mostrar a ela, mostrar a ele, onde está o erro, onde está a falha, a falta. Essa pessoa venha, meu Deus, nesse momento ter o discernimento, que o Senhor venha mostrar essa pessoa. Ó Espírito Santo, mostra essa pessoa onde ela tem errado, onde ela tem sido negligente, onde ela tem sido, sabe, uma pessoa descuidada, onde ela não tem vigiado. Se ela tem colocado o seu coração no dinheiro, mostra, meu Pai, desperta ela. Mostra para ela. Aliás, a tua palavra, ela já fez com que a ficha caísse. Assim eu espero, meu Deus. Assim eu oro. Para que quem ouviu a tua palavra venha ter o despertamento, ou já tenha tido o despertamento. Porque a palavra é para isso, é para nos despertar. A palavra ela serve para edificar, para consolar, mas também para exortar. E o Senhor exorta quem o Senhor ama. Porque o Senhor não quer que ninguém vá para o inferno. O Senhor não quer que ninguém se perca. Mas o Senhor quer que todos se salvem. Então eu oro pela vida dessa mulher que ouviu a tua palavra. Eu oro pela vida desse homem que ouviu a tua palavra. Pela vida dessa pessoa. E te peço, meu Deus, ao que está afastado, que se volte para o Senhor. Não é tempo mais de ficar no mundo. É tempo de se voltar para a presença de Deus, se voltar para o Senhor, como está escrito: buscai, pois, ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. A hora é esta, filho pródigo, filha pródiga. Volte para os braços do Pai. Volte para a presença do teu papai. Você que não entregou a vida a Jesus, é hora de você se render.
É hora de você se entregar ao senhorio de Cristo, recebê-lo como seu Senhor, como seu Salvador. Por isso se volte agora ao Senhor Jesus. E você que está fraco, fraca, desanimada, estava pensando em desistir, estava prestes a apostatar, a abandonar a fé, o Senhor Jesus Cristo, Ele falou contigo por meio da palavra. Ele te ama. O Senhor, Ele te ama e por isso Ele trouxe a palavra que foi ministrada ao teu coração. Que você venha receber esta palavra de bom grado. Meu Deus, que essa pessoa venha receber a tua palavra de bom grado. Está escrito que saiu o semeador a semear. E a semente que caiu na boa terra é o coração que recebe a palavra de bom grado. Então que essa pessoa receba a palavra do Senhor de bom grado. Porque a palavra, quando ela cai, a semente, quando ela cai em uma boa terra, Jesus Cristo, Ele disse que a semente ela multiplica de 1 por 30, de 1 por 60 e até de 1 por 100. Então, meu Deus, que a tua palavra venha produzir o resultado para o qual foi enviada. Produzir salvação. Salvação. Está escrito na sua palavra que aquele que espera só por Jesus Cristo nesta vida é o mais miserável dos homens. Então que essa pessoa não venha esperar pelo Senhor somente nessa vida. Que ela não venha ter amor ao dinheiro. Que ela não venha ter apego às coisas desse mundo. Porque nós somos peregrinos, estamos de passagem. Logo as trombetas vão soar, ou senão o Senhor vai recolher a nossa alma, a nossa vida desta terra. E se estivermos prontos, quando o Senhor nos chamar, onde é que estará a nossa alma? Aonde nós estaremos na eternidade? Se nós não estivermos prontos, se nós não estivermos perseverando na fé. Pois o teu Filho Jesus Cristo, Ele disse que quem perseverar até o fim será salvo. Então, meu Deus, eu oro para que essa pessoa que chegou fraca seja fortalecida. Para que essa pessoa que chegou afastada se renda ao Senhor Jesus. Se reconcilie com seu Deus, com seu Senhor. E que essa pessoa que não entregou a vida a Jesus, que venha se entregar. Que venha recebê-lo como seu Senhor, como seu Salvador. Então assim, meu Deus, eu oro por esta pessoa que recebeu a tua palavra. E oro para que ela receba de bom grado, para que assim haja salvação. Não nos deixe, Senhor, nos desviar. Não nos deixe, Senhor, abandonar a verdadeira fé, que é a fé na tua palavra, na sã doutrina, no verdadeiro evangelho, que é o evangelho de Cristo e dos seus apóstolos. Então assim, meu Deus, eu oro e já creio. E pessoas que receberam a ministração da tua palavra recebem da tua parte salvação. Porque é pela palavra que nós somos salvos. É pela palavra que nós somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Então eu oro, meu Deus, pela vida desta pessoa. Que haja salvação. Que essa pessoa persevere, meu Pai. E persevere até o fim. Pois aquele que perseverar até o fim, como está escrito, será salvo. Assim, meu Deus, eu oro pela vida desta pessoa, oro pela vida de todos que ouviram a tua palavra e recebem ela de bom grado. Eu oro e já creio pela fé na resposta desta oração. No nome santo e poderoso do teu Filho Jesus. Que assim seja feito. Amém. E graças a ti, Senhor. Muito, mas muito obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Muito obrigado pela tua palavra. Nós estamos nos últimos dias e precisamos do derramamento do teu Espírito sobre toda a carne, como está profetizado. Que haja o derramado do teu Espírito sobre as nossas vidas. Que nós não venhamos estar de fora do avivamento que está para vir sobre toda a face da terra, para que assim possamos estar aptos e aptos para subir no arrebatamento. Então esta é a minha oração, meu Deus, a todos aqueles que ouviram a tua palavra e a receberam de bom grado. Em nome de Jesus. Você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Glória a Deus. Pois bem, já está batendo quase 2 horas aí de live, né?
2 horas. Meu Deus, quase 2 horas de ministração, Mas o Espírito Santo mandou eu entregar a mensagem por completo. Essa foi a mensagem do Senhor para o teu coração, glória a Deus. Não se desvia, não. Leia Mateus, Marcos, Lucas, João, livro de Atos. Você já leu o Novo Testamento por inteiro? Tem pessoas que falam assim, prazer, eu sou pastor fulano de tal. Prazer, eu sou pastora fulana de tal. Eu sou missionário, eu sou missionária fulana de tal. A pessoa se apresenta como pastor, como pastora, como profeta, enfim, mas a pessoa nunca leu o Novo Testamento. Ou se leu, se esqueceu do que leu. Porque evangelho é o que Jesus pregou e os seus apóstolos. Isso é o verdadeiro evangelho. Então, fica firme no verdadeiro evangelho. Não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Mas continue, caminhando e olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. Que você receba a palavra do Senhor que te foi ministrada de bom grado. E que o Espírito Santo de Deus fale mais ainda aos nossos corações. Glória a Deus. Pois bem, eu vou estar terminando e às 3 horas da manhã, com a permissão do Senhor, estarei aqui de volta para interceder pela vida de todos, em nome de Jesus. Pois bem, vou estar terminando nesse momento e o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus levante o seu rosto e te dê a paz. Como eu sempre digo, o Deus vivo é conosco. Por isso, vamos em frente, olhando sempre para Jesus. Não olha para o pastor Denison e nem para qualquer pastor ou pastora aqui da terra, não. Você tem que olhar para Jesus. Porque quando você olha para Jesus, você não se desvia. Quando você olha para Jesus, você não afunda no mar da vida. Mas você anda no sobrenatural. É isso que acontece quando você anda com Jesus. Ou melhor, quando você olha para Jesus. Glória a Deus. Então, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Vitória em meio à guerra. Jesus Cristo é a bandeira da nossa vitória. Beijo no coração, um grande abraço. Fiquem firmes com Deus, fiquem firmes com o Senhor Jesus. Permaneça no verdadeiro evangelho, o evangelho que não é mercantil, o evangelho que não é baseado, no dinheiro, que não vive em função do dinheiro. Fique firme no verdadeiro evangelho. Glória a Deus, fique firme no verdadeiro evangelho. Compartilhe essa live, esse vídeo, pelo menos com 12 pessoas, no mínimo. Faz essa gentileza. E abençoe vidas, porque quem é salvo quer salvar. Quem foi socorrido um dia por alguém que é de Deus, quer socorrer aquele que ainda não tem Deus. Ou que está fraco, ou que está afastado. Então compartilhe esse vídeo com no mínimo 12 pessoas. E receba do Senhor Jesus o galardão, a recompensa de profeta. Mais uma vez, beijo no coração, um grande abraço. Deus abençoe, muita luz, graça e paz.